Esse episódio ele vai convergir a partir do entendimento de como os corpos negros eles vão estarem representados no espaço urbano da cidade contemporânea brasileira. Dessa forma, a gente vai traçar uma interpretação racializada do filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho, para convergir com outros momentos também dessa filmografia, partindo sempre de uma ideia de como o espaço urbano ele vai filmado, que aparece no cinema, ele vai se consubstanciar nos discursos que circulam nos ambientes culturais e constroem subjetividades. E essas construções, elas acontecem numa arena de conflitos. É importante colocar isso. Elas acontecem dentro de disputas e negociações no discurso. E esse discurso é em palavra e em imagem. Então, a razão que leva a essas ações, essas disputas, é o poder político, porque ele é um elemento de manutenção de determinados discursos em detrimento de outros. A organização e a administração desse poder são complexas e elas vão estar associadas a sistemas de crenças que funcionam numa lógica de desigualdade. Ou seja, um poder se fortalece em detrimento do outro. E um dos mecanismos que vai estar operando nesses sistemas de poder é o estereótipo, que pode se relacionar com o riso, inclusive, enquanto um modo de intensificação e reforço legitimador de assimetrias. E aí, dessa maneira, o que acontece é um exercício da manutenção da ordem social e simbólica. E a cultura, é válido lembrar, ela é um campo de ação em que forças se digladiam, o que gera resistências, tensionamentos, quebras e contra-estratégias dos estereótipos. Aquários, ele é o segundo longa do Kleber Mendonça Filho. E relembrando, para quem não assistiu os episódios dessa série, os episódios anteriores, de um modo sucinto, no plano do enredo, Aquários é um filme que tem uma reafirmação constante da personagem principal, Clara, e dessa posição que ela ocupa, de não vender o seu apartamento para uma grande construtora que se chama Bonfim. E aí, essa construtora ela se empenha de um modo muito ardiloso em mudar a decisão de Clara. Porque, veja, Clara mora num edifício multifamiliar da década de 1950, na orla da Praia de Boa Viagem, que tem um valor histórico e simbólico para a cidade e é costurado durante todo o filme esse valor. E o Recife, que é representado na tela, ele é produzido a partir de prédios verticalizados que vêm dentro daquela lógica de especulação imobiliária, de gentrificação. E as assimetrias econômicas de classe e raça no espaço urbano são um tema recorrente na filmografia de Kleber. As imagens que a gente vê em Aquários são de espaços que existem fora do mundo fílmico. Ou seja, a cidade do Recife e a realidade de especulação imobiliária no bairro de classe média de Boa Viagem. Essas imagens, e aqui é muito importante ter isso em mente, elas dialogam com realidades socioeconômicas e são apresentadas a partir de divisões do espaço. Por exemplo, quando Clara, a personagem principal de Aquários, informa a namorada do seu sobrinho Tomás que as praias do Pina e de Brasília Teimosa são divididas por um esgoto que deságua no mar.
Então, esse é um gesto muito forte de significação, a partir daquele espaço urbano e do enquadramento e do percurso da própria mise-en-scène, vai se colocar o valor de como a cidade, ela diz, como o modo de organização da cidade, aliado ao modo de organização cinematográfica, vão estar construindo retóricas que são importantes para a gente pensar a própria organização social, a própria organização racial. Então, esse esgoto que divide parece funcionar como um marcador de divisões socioeconômicas e é uma imagem que vai comentar a infraestrutura da cidade. O esgoto, ele sugere simbolizar cisões do espaço urbano e também ele aponta um dado que é constitutivo das praias brasileiras, seja em regiões pobres ou seja em regiões ricas, que é a poluição que deságua no mar, né? E essa poluição ela pode ser tomada como signo do desprezo com a zona pública. Na praça de Boa Viagem, que também aparece no filme, é um ponto importante para a gente entender a questão das racializações no bairro de classe média. Porque a praça, ela emoldura a relação entre corpos negros e brancos e os espaços de pertença deles. É nessa praça que vai estar sendo colocada ao longo do filme que acontece a cena tal como é também descrita essa cena da praça no roteiro do filme, que fala que um grupo de pessoas de classe média com roupa de exercício físico estão na terapia do riso da academia da cidade, perto da praia. E aí essa cena, ela tá dentro dessa ação e as pessoas, elas dão gargalhadas exageradas enquanto um grupo de garotos negros entra na praça. E não só entra, como se relaciona com a dinâmica do riso. E o resultado é uma desestabilização do riso de algumas pessoas. O início da cena acontece através da fala fora de quadro do instrutor. O instrutor fala: então, vamos lá, pessoal. Bichinho do haha agora. E aí ele vai falando, soltando bichinho do haha na mesma frequência e todo mundo, o riso vai num crescente. E aí esse riso num crescente também também adiciona uma atmosfera muito por causa da maneira de enquadramento no rosto, que começa no rosto e depois vai se ampliando, numa esfera de tensão, numa esfera de um crescente de algo que vai acontecer, algo que prepara o espectador para alguma explosão. O que, na verdade, acontece o oposto, né? O que acontece é uma certa implosão que é muito característico desse percurso nas narrativas também presentes em Som ao Redor e em Bacurau, de algo que parece estar prestes a explodir, mas implode. Uma tensão que não tem um local para escoar. Então, acontece dessa maneira, nessa cena, tá todo mundo lá rindo e os meninos entram. E nesse trabalho de entrada e nessa quebra aos poucos do riso, que o pessoal vai olhando para os meninos que estão vindo, os meninos negros, acontece colocado a ideia, de uma maneira sutil, de que pode... esse encontro da intenção desses garotos pode ser uma intenção de roubo, uma intenção que é tensa. E isso se mostra o oposto. Eles vêm, eles se integram,
Mas durante a integração, quando eles também estão lá participando, o que acontece é que há essa expressão de uma presença, mas que é uma presença silenciosa de um incômodo.